Olá, pessoal. Professor Josias, novamente com vocês. A aula de hoje vou começar falando sobre o conceito físico de trabalho. Isso mesmo, trabalho é uma grandeza física e é o que vamos estudar a partir de agora. Imagine a situação onde nós temos um objeto que deverá ser deslocado de uma certa distância. Para isso, vamos aplicar aqui uma força constante e essa força é a responsável pelo deslocamento do objeto. Muito bem. Trabalho é força vezes deslocamento. A grandeza física que envolve a força aplicada e o deslocamento do objeto. A fórmula usada para calcular o trabalho é esta. Tal, uma letra grega, parece muito com um T, né? É igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, outra letra grega. Bom, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. E esse ângulo é o ângulo formado entre a direção da força e a direção do deslocamento. O deslocamento está bem na horizontal e a força está um pouco inclinada. Vamos analisar aqui a influência desse ângulo no valor final do trabalho realizado. Colocando aqui o nosso transferidor, esse ângulo dá em torno de 30 graus, né? Ninguém é obrigado a ficar decorando os cossenos dos ângulos, né? A tabelinha mostra aqui que o cosseno de 30 graus é igual a 0,87. Então, quando eu for calcular o valor do trabalho realizado pela força, eu coloco aqui o módulo da força, vezes o deslocamento que ocorreu, vezes 0,87. Nesse exemplo aqui, porque o ângulo é de 30 graus. Agora, observe, quanto menor o ângulo, maior é o cosseno. Quando o ângulo chega em zero, que é isso aqui, ó, são paralelos, força e deslocamento, ângulo zero, o valor do cosseno é máximo, é 1. O valor máximo que o cosseno pode assumir, cosseno de um ângulo. E nesse caso a gente tem uma situação particular, porque se eu colocar aqui 1 por um elemento neutro da multiplicação, então a fórmula para calcular o trabalho vai ficar simplesmente força vezes deslocamento. Ok? E qual é a unidade que eu vou medir trabalho? A unidade é Newton vezes metro, né? Força vezes deslocamento, Newton vezes metro. E a gente denomina de Joule. J é o símbolo. Em homenagem a um cientista chamado James Joule. Vamos fazer exercícios com a aplicação dessa fórmula para a gente memorizar melhor. Uma força constante de 50 newtons aplicada horizontalmente para a direita em um objeto produz nele um deslocamento também horizontal para a direita de 20 metros. Qual o trabalho realizado por esta força? É sempre interessante você tentar fazer o rascunho da situação. A situação é essa, né? O objeto se deslocou para a direita e a força horizontal para a direita também. Isso aqui deixa claro que o ângulo entre força e deslocamento é 0 grau. Por isso, a fórmula eu coloco apenas força vezes deslocamento, já que o cosseno de 0 grau é igual a 1. Preciso colocar aqui. Então, muito simples agora, é só multiplicar 50 vezes 20, que é a força vezes o deslocamento. Eu vou ter um trabalho de 1000 joules. E o detalhe, quando o trabalho é positivo, esse trabalho é chamado de trabalho motor. Está colaborando para o deslocamento do objeto. Nem sempre é assim. Observe o exemplo 2. Um objeto desloca-se horizontalmente para a direita quando é aplicada nele uma força constante de 100 newtons, horizontal, só que para a esquerda. Se, após a aplicação da força, o objeto percorre ainda 5 metros até parar, qual o trabalho realizado por esta força? Vamos aqui desenhar a situação. Ó, objeto se deslocando para a direita, só que a força está em sentido contrário, está atrapalhando esse deslocamento do objeto, até que consegue pará-lo, né? Então, nesse caso, o ângulo entre a força e o deslocamento é aqui, ó, transferido aqui de 0 até 180 graus. O ângulo é de 180 graus. E qual é o cosseno de 180 graus para colocar aqui na fórmula? Bom, vamos ampliar nossa tabelinha, não precisamos decorar, né? Cosseno de ângulo. Então, quando o ângulo aumenta
a partir de 90 graus, o cosseno fica negativo. E o valor máximo em módulo é menos 1, que é exatamente o cosseno de 180. Então, na fórmula eu vou usar menos 1. 100, que é o módulo da força, vezes o deslocamento 5, vezes menos 1. O trabalho vai dar menos 500 joules, né? Porque mais por menos vai dar menos no final. E quando o trabalho é negativo, a gente chama de trabalho resistente, porque está resistindo ao deslocamento do objeto, está atrapalhando o deslocamento do objeto. Outra situação interessante é essa aqui, ó. Um objeto desloca-se horizontalmente para a direita, quando é aplicada nele uma força constante de 100 newtons, vertical para cima. Detalhe, viu? Se após a aplicação da força, o objeto percorre ainda 5 metros até parar, qual o trabalho realizado por esta força vertical? A situação é esta. Objeto deslocando-se para a direita, só que a força é aplicada vertical para cima. Aqui, ó, nós temos o ângulo de 90 graus. Aqui é 90 graus. Então, colocando aqui na fórmula, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, para calcular o trabalho. Cosseno de 90 graus, nós já vimos, é zero. Colocando aqui na fórmula, 100 vezes 5 vezes zero, ora, isso vai dar zero, né? Qualquer número multiplicado por zero, dá zero. Nesse caso, nós não temos trabalho realizado. O trabalho realizado é nulo. Ah, mas o objeto se deslocou. Sim, o objeto se deslocou. Mas não por ação dessa força. Essa força não serviu nem para o deslocamento e nem para atrapalhar o deslocamento. A força não realizou trabalho nenhum nesta situação. Gente, ainda relacionado com o trabalho, nós temos que ver um conceito muito importante, que é o conceito de potência. Para explicar para vocês, vejam essa situação. Na situação 1, nós temos um trabalho de 1000 joules. O objeto se deslocou pela ação de uma força horizontal. E na situação 2, nós temos também um trabalho de 1000 joules. O objeto se deslocou pela ação de uma força horizontal. Aparentemente, situações idênticas, só que elas são diferentes. Olha só o que diferencia as duas. O trabalho de 1000 joules nessa primeira situação foi realizado no intervalo de tempo, ΔT1, de 20 segundos. E na situação 2, o intervalo de tempo, ΔT2, foi de 40 segundos. Foi realizado mais rápido na primeira situação. E essa rapidez com que se realiza o trabalho é o conceito de potência. Potência é a rapidez de realização do trabalho. A gente calcula dividindo o valor do trabalho realizado pelo tempo que levou para a realização deste trabalho. Okay? A unidade no sistema internacional para medir potência é o watt, né? O símbolo é o W. A gente conhece muito o kilowatt, né? Assim como temos quilômetro e metro, nós temos kilowatt, que são 1000 watts. A unidade, na verdade, é joule, que é a unidade de trabalho, dividido por segundo, que é a unidade de tempo. Joule por segundo, que é denominado de watt, em homenagem a um cientista chamado James Watt. É bastante utilizado também a unidade de potência HP, horsepower, ou em português, cavalo-vapor, né? Um CV, inclusive, é equivalente a 735 watts. Se tiver alguma situação que a gente precisa converter uma unidade em outra, um cavalo-vapor equivale a 735 watts. Essa unidade existe por uma questão histórica. Quando se começou a construir máquinas, a potência das máquinas era comparada com a potência dos cavalos, que eram os animais mais utilizados no deslocamento de cargas. Tá? Essa unidade cavalo-vapor, ela é utilizada ainda. Os motores dos carros, por exemplo, a gente se refere a eles como tantos cavalos, né? Abreviando cavalo-vapor. Mas voltando aqui, das duas situações, qual é que tem maior potência desenvolvida? A situação 1, eu vou dividir o trabalho 1000 pelo tempo 20, eu vou ter 50 joules em cada segundo, ou seja, 50 watts. E na situação 2, eu vou dividir 1000 por 40 segundos, eu vou ter 25 joules realizados em cada segundo, ou seja, a potência é de 25 watts. Logo, a maior potência desenvolvida foi na situação
E com isso, a gente encerra a nossa aula sobre trabalho e potência. Até a próxima.